Alunos da mediação tecnológica, olha nós aqui de novo. Eu, professor Beto, estarei com vocês aí em mais uma aula de revisão, porque nós estamos falando de um momento que ele vai ser decisivo para o século XX. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. O que representa a Primeira Guerra Mundial? Quais são as consequências e quais foram os motivos da Primeira Guerra Mundial? Então, fique ligado. Na tela para vocês que nós estamos na aula de 17.2, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, as causas, as fases e a consequência desta guerra. Uma guerra que leva a Europa à destruição. Primeiro, nós temos umas causas estruturais e conjunturais da Primeira Guerra Mundial. Também, que foi conhecida como a Grande Guerra, né? Porque ela é uma guerra que ela envolve vários setores. Ela começa em 1914 e termina em 1918. Eu costumo lembrar para vocês que em 1914 estava surgindo o município de Porto Velho. E a Europa já estava em guerra. Entre as causas da guerra está o imperialismo, a industrialização da Alemanha e o nacionalismo. Essas foram as causas, algumas causas dessa guerra. E o estopim da guerra, aquele momento lá, não tem aquele momento assim que vai, bum, que explode. Estopim é aquele negócio que você coloca no canhão lá para explodir o canhão, ou coloca num barril de pólvora. E o estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque, que era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Império Austro-Húngaro, lembrando para vocês que ele vai desaparecer após a guerra. Então, as fases da guerra. Nós tivemos 3 fases da guerra. O primeiro foi uma guerra de movimento, onde exércitos rapidamente se movimentavam e tomavam espaço e conquistavam espaço. Só que para eles não perderem esse espaço conquistado, eles começaram a cavar trincheiras, que vai ser o segundo momento, que vai ser a fase das trincheiras, a guerra de posição. Tá? Uma guerra de posição, onde eles vão cavar trincheiras e vão marcar espaço, dizer, olha, ninguém passa desse espaço aqui que é meu, essa trincheira é minha. E a trincheira viraram casa desses soldados. E a terceira fase vai ser o momento que a Rússia sai da guerra. Após a Revolução Russa, a Rússia sai da guerra e os Estados Unidos, que estavam vendo seus aliados perderem, vai dizer, meu Deus do céu, os meus aliados da Tríplice Entente estão perdendo a guerra. Então eu vou entrar também nessa guerra. Os Estados Unidos entram então na guerra e vai ser definitivo. O próprio Brasil entra em 1917 na guerra. Então a guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser uma guerra diferenciada de todas as guerras que já tinham acontecido, porque na Primeira Guerra Mundial novas tecnologias vão surgir. Agora não vão ser mais aquelas guerras da Idade Média com espada, flechas. Agora são novas tecnologias. Agora são metralhadoras. Agora são tanques de guerra. São aviões submarinos, gases tóxicos sendo usados. Novas armas para essa guerra. A guerra total. Uma guerra total porque ela envolve não só o exército, mas ela envolve toda uma estrutura social, política, industrial, trabalhadores, mulheres. É uma guerra total que vai envolver todo mundo. As mulheres vão ser fundamentais nesse período de guerra. Os homens estão no fronte e as mulheres estão nas fábricas, nas indústrias. A guerra deixou marcas profundas. Mais de 10 milhões de soldados e mais de 7 milhões de civis. Até que a Europa senta e os países vencedores sentam e assinam um tratado chamado Tratado de Versalhes. E nesse Tratado de Versalhes, quem vai ser considerada a grande culpada da guerra vai ser a Alemanha. E muitos historiadores consideram essas punições do tratado impostas à Alemanha como a grande contribuição para as novas tensões futuras. O que nós vamos observar? A guerra termina em 1918.
10 anos depois, a Alemanha já se organizava para uma nova guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é uma outra história. Faça atividade que eu já volto para corrigir. A Aldelina já falou para nós continuarmos assistindo, porque o Sam estará aqui comigo, aqui, ó. Sam estará aqui comigo para vocês entenderem mais sobre isso. E eu trago para vocês a atividade da sala. Uma atividade que vocês passam a refletir. Mas antes eu quero falar com vocês sobre o século XX. Quem nasceu aí no século XX? Muitos de vocês não nasceram no século XX. Fora o professor de vocês aí, que nasceu no século XX, no século passado, a maioria já nasceu no século XXI, nesse século onde nós estamos. Nós já estamos em 2026 do século XXI. A Primeira Guerra Mundial já completou mais de 100 anos que ela existiu, lá para trás. Que ela vai de 2014 a 2018, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? A Primeira Guerra Mundial, ela foi algo de uma ferida muito profunda no século XX. Uma ferida muito profunda, até porque historiadores acreditam que a Segunda Guerra Mundial ela vai ser quase uma continuidade da Primeira Guerra Mundial, das tensões da Primeira Guerra Mundial. Nós temos um mundo imperialista que tenta criar um movimento nacionalista, e esses movimentos e essa corrida armamentista que vamos ter na Primeira Guerra Mundial vai nos levar a este caos, a esta tensão, a essa disputa de poder. O que eu quero dizer para vocês? Que guerra! Porque eu vejo várias pessoas ao meu redor apoiando determinadas guerras. Mas eu digo, por que você apoia uma guerra? A guerra são líderes poderosos brigando pelo poder, mas quem está indo morrer são soldados. Quem está sendo bombardeados são inocentes, são escolas, são crianças. Arma, ela foi inventada com um único objetivo: matar. E as indústrias de armas, elas se enriquecem em momentos de guerra, porque elas começam a vender a morte. A arma foi inventada para matar. Eu já morei em sítio, tudo. Vocês que moram em sítio não usam a arma para caçar ali, para se defender no mato ali, matar um animal. Mas a arma, na sua grande maioria, ela serve para ceifar a vida de um outro ser humano. Então é muito complicado a gente criar algo para adorar arma. Já vi isso. Adoração de arma, de armamento. Porque são governos que desfilam suas armas nas paradas militares. A China que desfila o armamento dela, os Estados Unidos desfilam o armamento deles, Israel desfila o armamento, a Rússia desfila com seus armamentos. Aqui no Brasil, em 7 de setembro, nós desfilamos com nossos armamentos. Mas as armas, elas têm um único objetivo: matar. A gente disse que era para proteger, mas a grande maioria das vezes foi para matar. Um país se armou para matar pessoas de outro país. E aí aquele país que começou a ter seu povo morto, teve que se armar para defender. Essa é a filosofia da guerra. Na tela para vocês, para nós vermos a atividade de sala. Olha a questão de número 1 aí. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e envolveu várias potências europeias.
O conflito foi resultado de rivalidade política e econômica e territoriais acumuladas ao longo do início do século XX. Entre os fatores que contribuíram para o início da guerra está, olha aí, letra A. A disputa entre potências europeias por territórios e mercados num contexto do imperialismo? Será que é esta? Havia disputa pelo mercado e por território? O fortalecimento da cooperação econômica entre as potências industriais? A redução do exército europeu após os acordos internacionais de paz? O fim das alianças militares existentes na Europa? Será que teve o fim da Tríplice Entente, o fim da Tríplice Aliança? A união política entre impérios europeus? Deixa eu trazer aqui uma curiosidade para vocês aqui. Colocar aqui na questão aqui. Vocês sabiam que a Primeira Guerra Mundial é quase uma guerra entre primos? Todos eles descendentes da Rainha Vitória da Inglaterra? Vocês sabiam disso? Que o czar russo era primo do rei da Inglaterra e primo do Führer, do chanceler, desculpa, ele era chanceler na época, do chanceler alemão. Eles trocavam cartas enquanto o seu povo estava se matando. Vocês já pararam para pensar nisso? Era uma briga entre famílias ali, pelo poder, e o povo morrendo na Primeira Guerra Mundial. A Europa, os reinos da Europa era quase uma grande família. O que não era família direta era descendente daquela família e tudo, e eles tinham acordos de casamento. Então, quando a gente fala desses impérios europeus que existiam no período da Primeira Guerra Mundial, nós estamos falando de uma grande família que está brigando entre si. É uma briga de parentes que vai custar a vida de milhares de pessoas. Mas as grandes potências elas começam a passar por um processo de disputa territorial, disputa pelo mercado, porque nós estamos em fase da segunda revolução industrial. Então, a questão correta na tela para vocês é a questão da letra A. Vamos para a segunda. Durante a Primeira Guerra Mundial, grande parte dos combates ocorreram, né? Tá faltando, ocorreram a pluralidade aí, em trincheiras, especialmente na frente ocidental. Esse tipo de guerra ficou conhecido como guerra de posições. As trincheiras eram utilizadas. Por quê? Trincheira é aqueles grandes buracos, tá? Que eram cavados de quilômetros. As pessoas moravam. Até na aula eu mostrei um texto para vocês. Que o cara narra o rato passando pela comida. As trincheiras, elas facilitavam o avanço rápido do exército sobre o território inimigo. As trincheiras, elas permitiam que os soldados se protegessem dos ataques do bombardeio inimigos. As trincheiras eram usadas apenas para armazenar as armas e munições. Eram utilizadas exclusivamente para treinamento militar. Ou substituíam completamente o campo de batalha. E aí? O terror das trincheiras vão ser quando vai ser utilizado os aviões, que eles vinham de cima e eles começavam a bombardear as trincheiras. Mas até então, as trincheiras elas serviam para proteger. Eles cavavam um buraco porque o buraco ficava aqui e aqui ele ficava protegido. Eles não podiam levantar a cabeça senão o tiro vinha. Mas eles se protegiam. Muitos colocavam, vamos ver se o inimigo está atacando, colocavam um chapéu assim, a bala batia no chapéu dele, aquele chapéu de aço que era utilizado na guerra. E eles estavam nessa trincheira, marcando, nem o inimigo avançava, nem eles avançavam, ficavam meses ali parados, tentando marcar o inimigo. Foi aí que começaram a surgir os atiradores, os snipers,
aqueles que atiravam de longe. Vão ser bem destacados, sniper. Muito interessante quando a gente... Tem vários filmes que retratam a Primeira Guerra Mundial, que mostram essas cenas. Então, elas protegiam o ataque do bombardeio na tela para vocês. Então, era essa a função das trincheiras. Permitir que os soldados se protegessem dos ataques e bombardeios inimigos. Bora para a terceira aí, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Vários impérios europeus deixaram de existir. Desapareceram, gente. E novas nações surgiram no mapa da Europa. Entre as consequências políticas da guerra está: letra A criação de novos países na Europa a partir da dissolução de grandes impérios. Letra B, o fortalecimento do Império Austro-Húngaro no continente europeu. Letra C, a expansão territorial da Alemanha após o Tratado de Versalhes. Letra D, permanência do Império Otomano como seus territórios originais. Ou letra E, desaparecimento de todos os movimentos nacionalistas europeus. Terminam os impérios. Aí começam a surgir novas nações, novos países começam a surgir dentro da Europa. Principalmente ali na Europa Oriental, vários países vão começar a surgir que depois vão compor até a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os impérios eles vão se dissolver. O Império Alemão se dissolve, vai surgir a Polônia ali, tinha os povos pomeranos, tinha alguns povos que não se formam como nações. Os pomeranos nunca tiveram uma nação definida, os ciganos nunca tiveram nações definidas, ainda vão ter esses povos que vão se tornar nômades ainda na Europa. Mas algumas nações elas se constituem a partir desse momento. A Tchecoslováquia, a Iugoslávia e outras nações vão se consolidar. Então, a resposta correta na tela para vocês é a letra A, a criação de novos países da Europa a partir da dissolução de grandes impérios. Vamos? Olha o avião, cuidado com o avião, Samuel, porque nós vamos decolar para o futuro. Decolando para o futuro, olha aí, ó. A última questão, ela fala assim, ó. Observe um mapa comparativo da Europa de 1914 a 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial. No primeiro mapa, predominam grandes impérios, enquanto no segundo aparecem novos países e fronteiras redefinidas. Essa transformação no mapa europeu ocorreu principalmente em razão de... Olha aí o mapa, primeiro é um mapa, nós vamos olhar. Olha aí, ó. Olha aqui o Império Austro-Húngaro, que pegava Sérvia, Montenegro, pegava aqui uma grande região, o Império Alemão, que pegava parte da Polônia, a Rússia também, pegava parte da Polônia, Letônia, Estônia, tudo eles vão surgir posteriormente. A expansão colonial europeia na África, da união política entre os países europeus. A dissolução de grandes impérios após o conflito da criação de novos estados nacionais. Da dependência das antigas monarquias absolutistas. Da formação do único Estado europeu após a guerra. E aí? Qual é a resposta correta daí? Hein? A, B, C, D ou E. Claro que é a dissolução de grandes impérios que nós vamos observar. Grandes impérios eles vão ser dissolvidos e vão surgir novos estados. Por isso que a resposta é a letra C. Ok? Letra C. E eu deixei um material complementar com vocês, ó. Um texto feito por mim sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu fiz esse texto aí, que eu gostaria que vocês fizessem uma leitura, que ele fala a origem, a dinâmica e as transformações globais de 1914 a 1918. Esse texto é de minha própria autoria, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Um material complementar. Importante, gente, a Primeira Guerra Mundial é apenas essa aula. Então, a leitura desse material complementar é fundamental para vocês aprofundarem ainda mais o conhecimento de vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. E aqui eu e o Samuel, nós vamos
nos despedir de vocês, encerrando a nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, mas daqui a pouquinho nós temos a aula 18, que ela está super interessante. Até a próxima aula.